Beleza, galera? Aqui é Douglas Heraldo do blog Listas Literárias, preparando mais um vídeo para vocês com as melhores leituras de cada mês. Dessa vez aí um vídeo com as melhores leituras do mês de junho de 2015. Vídeo hoje um pouco improvisado aí ainda na webcam, mas vamos ver se funciona bacana. Lembrando para vocês curtir aí o nosso canal no YouTube, assinando o canal para acompanhar sempre as listas literárias, principalmente com as melhores leituras de cada mês. Também me seguir no Twitter, @DouglasHeraldo, curtir a fanpage do blog no Facebook e também acessar o listasliterárias.com. Agora você pode acessar pelo listasliterárias.com, aí sempre com notícias, informações e as curiosidades mais legais aí sobre literatura da internet brasileira. Beleza? Vamos lá então curtir essas 5 melhores leituras do mês de junho de 2015. Bora lá! Beleza, galera? Então, aí começando as melhores leituras do mês de junho de 2015 aqui no blog Listas Literárias. E começando aí com uma distopia, essa distopia do Marco Sacchi, que é Brilhantes, volume 1, publicada pela Galera Record. Essa distopia aí que ela até é volumosa. Ela é uma leitura interessante, que ficou com nota aí 9/11, naquele quadrinho de avaliação que o blog faz. E ele é um livro, para quem gosta de ação e aventura principalmente, com certeza tende aí a gostar dessa leitura. É uma leitura rápida, fluente, enfim, que pode satisfazer aí, fãs de ação, principalmente de aventura, dentro de uma distopia que é até bastante interessante. Uma história de universo, digamos, meio que alternativo, né, à nossa realidade, já que aqui, a partir da década de 80, pessoas tidas como brilhantes foram sendo segregadas da nossa sociedade por esse fato de terem essa vantagem de serem verdadeiros gênios, né, um percentual interessante aí da humanidade nasceria com essa possibilidade de ser um brilhante, e aí isso traz para a criação de agências reguladoras, há uma agência americana que persegue esses brilhantes, em que o personagem principal protagonista aqui do livro também é um brilhante, mas trabalhando para o governo americano dessa agência da sigla DAR, que é um departamento de relações, mas que na verdade acaba espionando, é quase uma CIA da ficção fantástica, essa agência. E o Nick Cooper, que é o protagonista do livro, ele fica caçando esses brilhantes que são acusados de terrorismo. E aí entra essa questão interessante do livro por ser uma leitura norte-americana, ser um romance americano, discutindo terrorismo e principalmente a questão dos pontos de vista sobre o terrorismo para um país que essa é uma temática muito sensível, né? O autor traz para essa questão com atos de terrorismo, mas embora ele tenta amenizar os ditos terroristas dentro do romance, mas ele traz de alguma forma essa discussão à tona, a discussão do poder, da corrupção pelo poder também é muito forte aqui, a questão do autoritarismo dado a certos poderes. Por isso que essa leitura, além desse ritmo envolvente, dessa narrativa fluente, dentro dessa distopia alternativa, de uma realidade alternativa a nós, como se estivesse dentro de um tempo paralelo, que convence bem. Por isso aí levou ao livro Brilhantes, do Marco Sacchi, ficar na 5ª colocação entre as melhores leituras do mês de junho de 2015 aqui no blog Listas Literárias. Então essa é a dica Brilhantes da Galera Record aí, e do Marco Sacchi, para vocês ter essa diversidade de temas aí, conspiração, terrorismo, né, e bastante ação, principalmente bastante ação, e é bacana nesse sentido a ação do livro aí, que é também acaba ajudando na ambientação. Essa então é a 5ª melhor colocação aqui no blog Listas Literárias no mês de junho de 2015. Beleza, galera? 4ª colocação, então, aqui entre as melhores leituras de junho de 2015 no blog Listas Literárias. E este livro aqui, que foi agora relançado pela editora Arqueiro, Fortaleza Digital, do Dan Brown. E é o primeiro livro do Dan Brown, né? O Fortaleza Digital, antes, inclusive, de ele estourar aí com o Código da Vinci. E esse livro aí chegou à 4ª colocação das melhores leituras do mês. Não tanto pela questão do seu thriller, ele é um thriller interessante, fluente, os reveses, alguns clichês do thriller, alguns momentos que daqui a pouco o livro poderia ser mais elaborado, as soluções finais,
principalmente o final, aqueles trechos da informática e alguma coisa que possa até parecer não tão complicada como se foi vendida, mas enfim, né, tirando esses pequenos elementos que a gente pode anotar em relação a esse livro do Dan Brown, acho que o mais importante é a notoriedade que esse livro vem ganhar com o tempo, porque ele é escrito lá em 98, ele começa a chamar atenção para a NSA, que é essa agência de espionagem americana, e que foi arrebatada com as declarações do Edward Snowden, que acabou revelando os segredos da NSA, espionagem contra países, inclusive o Brasil, contra pessoas, cidadãos. E é curioso, porque o Dan Brown, nesse livro de 98, ele já entra nesse assunto, ele entra nesse problema, né, da NSA, e ele traz dados interessantes sobre a NSA, inclusive com bastantes informações aqui sobre esta agência. Ele traz um pouco luz sobre os segredos e os mistérios dessa agência que muitos sequer conheciam, né? Então ela começa a entrar no cenário global aí a partir desse livro, e já aqui nesse trabalho do Dan Brown ele mostra toda a falta de qualquer limites ou amarras para o trabalho da NSA. Aqui, embora no livro a diferença é que a agência não é tão maldosa como nós estamos aprendendo a conhecê-la no mundo, né? Aqui até se tenta justificar um pouco do trabalho dessa agência, um livro que é protagonizado por uma criptógrafa, que é a Susan Fletcher, e também tem o namorado dela, que é envolvido por que aí é que entra na questão dos clichês, o chefão lá que está trabalhando por conta, faz um monte de bobagem para resolver o problema, o cara que quer ganhar dinheiro, enfim. Mas eu acho que a leitura vale. A narrativa que acaba envolvendo o leitor é um livro que tu consome ele com certa voracidade porque tu quer seguir o caminho da leitura, mas principalmente porque ele ganha certa relevância aí com o que veio depois de Fortaleza Digital. E aí o que ele nos conta aqui sobre a NSA, alguns procedimentos, alguns padrões, alguns históricos, né? Eu acho que é interessantíssimo, e por isso que ficou aí com a quarta melhor colocação das leituras do mês aqui de junho de 2015 no blog Literários. É um livro que eu curti bastante ler, principalmente por envolver um pouco esses segredos aí a respeito da NSA, que é interessante nós ver, principalmente a questão da segurança da comunicação, né, a invasão de privacidade do Estado sobre as nossas comunicações pessoais. Enfim, eu acho que esse livro tem alguns méritos e que merecem ser elencados, e isso, inclusive, o trouxeram aí a quarta melhor colocação das leituras do mês de junho aqui no blog. Terceira colocação aqui entre as melhores leituras do mês de junho no blog Literárias, este livro aqui de Maxime Chatin, né, Levi a Tempo, é uma obra bem interessante, principalmente para quem gosta de livros policiais, e ainda aqui nesse caso livro policial, de época com um tom de romance histórico. Além disso, uma ambientação muito bacana, uma narrativa bem envolvente, trazendo aqui como protagonista um escritor que abandonou o lar, a família, para buscar de volta a inspiração e acaba se defrontando com um grande crime. Nesse sentido, para quem gosta de, por exemplo, num comparativo cinema, Seven, Os Sete Pecados Capitais, né, esse livro aqui, em termos do crime, ele se aproxima de Seven. São crimes bastante brutais, chocantes, com algumas cenas bem dantescas mesmo, na relação dos crimes. O protagonista, que é o escritor Guy, o Guy, a pronúncia não me escapa, mas o Guy, ele vai viver num bordel, e aí uma prostituta é morta, e a partir disso uma teia de crimes acaba acontecendo. Na ambientação histórica, o livro ele se passa em 1900, numa Paris, às voltas com a exposição mundial, né, onde o mundo era vendido em Paris, e aí traz essa evolução tecnológica, a esse deslumbramento da tecnologia nascendo, a velocidade, os carros, enfim. Ele é um livro que, no conceito histórico, é bem interessante para nos remeter naquela época, enquanto narrativa é uma narrativa policial que vai nos instigando com a temática. Ele promove aquela questão do leitor tentar descobrir quem é o criminoso, quem é o assassino. O livro ainda dialoga com o mito de Jack o Estripador,
e não fica uma coisa muito forçada, é até bem plausível nesse sentido. E aí, para quem gosta de romance policial, para quem gosta desses thrillers, desse método, acho que é uma ótima leitura que vale a pena. Com um porém, que inclusive na resenha que vocês podem acompanhar as avaliações completas de todos esses livros comentados em vídeo lá no listasliterárias.com, né, com um porém que é para a capa para quem deseja descobrir o crime, pode ser que essa capa entregue a alguma questão que na hora que o criminoso aparecer, se a pessoa fizer uma ligação, ela pode fazer com isso, acaba entregando, a capa entrega um pouco, mas enfim, né, são crimes brutais, violentos, o protagonista ele convence, embora ele imagine ser um bom investigador, esse livro aqui ele tem bastante homenagem à literatura policial, principalmente a Conan Doyle, na questão aí da homenagem a Sherlock Holmes, e o protagonista aqui é a antítese de Holmes, embora ele imagine se aproximar de Holmes, ele muitas vezes está longe da solução ideal do crime, né? Então isso é bacana de ver que ele vai cometendo erros e isso faz parte, isso convence, porque afinal ele é um amador, alguém tentando escrever uma história e acaba se envolvendo no meio dessa onda de assassinatos que está sendo escondida devido à exposição mundial. Além do que, como é de praxe aí dos romances franceses, pelo menos dos que eu tive a oportunidade de ler, sempre tem alguma jogada na estrutura narrativa. Nesse caso aqui, se inicia com um prólogo no presente e aí a retomada misto de lembrança em primeira pessoa, mas funciona como uma narrativa em terceira, recordando esse período específico aí em que a personagem retorna ao passado para relembrar essa passagem da sua vida. Então, bacana, por isso chegou aí a terceira colocação aqui das leituras do mês no blog Listas Literárias Leve a Tempo, da Maxime Chatin. Segunda colocação aqui no blog Listas Literárias entre as leituras de junho de 2015, esse livro interessantíssimo da Jane Nelson, né, que é Eu Te Darei o Sol. Um livro que até supera as expectativas do leitor, tem a princípio, né? Você imagina que pode ser um romance com temáticas adolescentes, você imagina que pode ser uma coisa mais, digamos, frugal, e, no entanto, a narrativa ela é muito interessante, ela é muito metafórica, uma narrativa que é dividida em tempos distintos, com algumas diferenças de ano, com dois pontos de vista bastante específicos, e o interessante aqui são dois pontos de vista que se alteram ao longo do caminho, que eventos de suas vidas acabam mudando o ponto de vista dessas pessoas, né? E isso vai mudando a narrativa, e isso é bastante interessante para quem gosta de acompanhar não só a história, mas também a estrutura literária da obra. E aqui a gente tem a narrativa da vida de Noah e Jude, que são dois irmãos gêmeos, e ao contrário também que geralmente se trabalha quando se fala em gêmeos, são irmãos que acabam se distanciando. Essa distância vai se explicando ao longo da trama, através do uso de muita metáfora, até porque são duas almas de artistas dentro de uma família de artistas, e as metáforas aqui surgem para mostrar a profundidade que essas pessoas precisam se encontrar. Né? O Noah ele tem problemas com a sua sexualidade, de assumir ela, enquanto a Judy tem problemas da relação com a mãe, das culpas que se criam também. Então acho que ele é um livro que ele mergulha em algumas complexidades, e isso faz dele, surpreendentemente, né, uma leitura muito interessante, contemporânea, com assuntos muito contemporâneos, mas vai na questão das expectativas de um para com o outro, vai nos desencontros, né, que acontecem, de soluções dos problemas, também fala da questão da aceitação, às vezes a aceitação de não observar o problema. Enfim, ele é um livro dramático, denso, né? Ele tem uma densidade muito boa. Para quem gosta de paixão, romance aparece, como todo bom romance de quem gosta de histórias de amor, mas ela é só uma parte da narrativa.
de Eu Te Darei o Sol, porque na verdade as complexidades das personagens acho que é o que fazem do livro ganhar aí em tons de importância e de relevância, e por isso eu gostei bastante. Uma leitura que, na verdade, eu fui com uma expectativa, acabei tendo muitas surpresas boas com a leitura, e por isso bacana, inclusive chegou aí a segunda melhor colocação do mês de junho de 2015 aqui nas leituras do Listas Literárias. Beleza, galera. Então, chegando aí, finalmente, a primeira colocação entre as melhores leituras do mês e, com certeza, já adiantando aí, entre as melhores leituras, certo, do ano, aqui no Listas Literárias, que é esse belo livro aqui. A imagem, a animação não está assim tão boa, para vocês verem o azul bonito dessa capa, que é O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro, que ele é na verdade, se não me engano, ele é japonês, né, nascido em Nagasaki, mas que mora em Londres já há algum tempo, e a produção dele é feita na Inglaterra. E esse livro Gigante Enterrado, aí, publicado pela Companhia das Letras, a Companhia das Letras sempre com ótimas publicações aqui. E esse é um livro que, o que eu posso dizer que ele não abandona. Quem puder ver, acessar aí a avaliação dele no listasliterárias.com, dá essa olhadinha ali, porque eu falo muita coisa lá e talvez eu não consiga falar tudo aqui no vídeo sobre esse trabalho, que acompanha a narrativa do Axel e da Beatriz, que são dois senhores sexagenários que vão sair de uma aldeia a outra onde estaria o filho, e nesse meio tempo encontram cavaleiros, se passa aí no período pós-Arthur, né, pós o rei Arthur, e aí nessa jornada eles vão enfrentar alguns perigos, né, mas a questão toda do livro é sobre como ele fala do tempo, é sobre como ele fala da passagem da idade, da memória. Se fala muito no livro e algumas resenhas que eu acompanhei falando que o livro fala sobre a memória, mas não vejo só isso, é sobre a seletividade dessa memória, sobre as coisas que nós optamos por esquecer, sobre as coisas que nós optamos por apagar. Ele é um livro que ainda não me abandonou, eu pretendo reler ele, eu pretendo pesquisar ele, porque também na narrativa parece fantasia imaginar ele, a possibilidade que tem. Nos parece a primeira parte uma fantasia, o Rei Arthur, os Cavaleiros do Rei Arthur, a antiga Bretanha, há uma dragoa no livro, ou não há, há barquilhos da morte, ou não há, entendeu? Porque tudo fica aberto na cabeça do leitor, separar entre o que possa ser uma viagem, não sei bem o fato, mas é que isso não fica. O autor ele trabalha dentro de um realismo fantástico muito forte, né? Você pode imaginar várias coisas aqui a respeito dessa parte da fantasia envolvida no livro, mas acima de tudo, essa jornada do Axel e da Beatriz, eles vão rememorar os tempos deles e aí vão aos poucos vai vir à tona essa lembrança, eles vão optando por aos poucos e recordando, né, o livro, até porque o livro não poderia ser sobre apenas sobre a memória, por falar tanto em memória, a palavra memória, lembrança, está sempre numa constante no livro, não é bem sobre isso, é sobre o que eles querem deixar ao passado. E aí no fundo, e depois você pega a grande tocada, acho que o grande ponto do livro, que é sobre falar sobre o ódio, sobre a guerra, e aí a presença do gigante enterrado, porque o gigante enterrado é o ódio, é a segregação de raças, né, a incompreensão entre raças nesse sentido, e aí é que é a grande tacada do livro, que é um livro gigante da literatura. O Gigante Enterrado, com certeza, dos últimos anos, aí é uma publicação que é candidata a ser motorizada por falar nisso, por falar sobre os velhos ódios que retornam, sobre como esses sentimentos que muitas vezes parecem adormecidos, né? Muitas vezes há sentimentos adormecidos e nós julgamos e nós podemos imaginar que esse adormecimento acabou com ele, que ele se foi porque adormeceu, e
bem verdade. A própria névoa do esquecimento presente aqui no livro, né, ela traz um pouco isso. A névoa pode ser talvez os nossos próprios enganos, as nossas próprias escolhas. Olha, só lendo mesmo O Gigante Enterrado para vocês compreender porque ele foi 10 em tudo, principalmente porque com essa capa, esse material, ele é todo azulzinho, né? Ele é todo azul, eu brinco que é o Viagrinha da minha estante, né? Porque ele é todo azul. É uma ótima obra. Você pode olhar ele de uma forma pelo entretenimento, você pode olhar pela grandeza, você pode querer se dedicar aí a pesquisar alguns detalhes que tem aqui, porque tem muita coisa que você pode imaginar que foi uma breve alucinação, uma viagem. A principal existência das coisas aqui você pode tirar algumas conclusões certas ou erradas, não sei, mas ele é um livro que mexe com o leitor, é um livro que fica, uma narrativa interessantíssima, muito boa. Quem puder, acompanhe ali a avaliação no blog lá, pois eu coloco esses itens todos de uma maneira melhor explicada, que talvez aqui eu não consiga falar, até porque o tempo é um pouquinho mais curto e já estou me alongando um pouco, mas eu só queria dizer que O Gigante Enterrado ele é muito bom. Ele é um livro excepcional para quem gosta de grande literatura, que também te detém, que também te mexe como leitor, mas ele é uma literatura de primeira linha, com certeza é um romance sensacional. E se você gosta das lendas do Rei Arthur, se você gosta de Gigantes e Dragões, você pode gostar só por isso você já pode curtir esse livro, né? Mas ele tem muito mais que isso, ele tem muito mais discussão. E o Gigante Enterrado aqui, que é o ódio, que é a guerra renascendo, é bem interessante. E isso, essa jornada do Axel, esse senhor de idade que vai se revelando uma figura interessantíssima, né, de um passado que ele opta por esquecer. É um livro em que a metáfora corre solta, então, inclusive, todo ele é uma metáfora. Vale muito a pena você dedicar sua leitura ao Gigante Enterrado aí, do Kazuo Ishiguro, né, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Beleza, galera? Então, essas aqui são as 5 melhores leituras aí do mês de junho de 2015 aqui no blog Listas Literárias, né? E aqui vocês viram, tem tudo que é tipo de leitura. Thrillers com romance histórico, distopia, romance juvenil, mas aí com bastante profundidade, um romance alta literatura, fantasia, e que vai surpreender aí todo mundo, né? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e dessas melhores leituras aqui no Listas Literárias. Continue acompanhando o blog listasliterárias.com, né? Lá você sempre vai encontrar dicas, listas interessantes, curiosidades. Com certeza aí é um dos materiais mais vastos e mais curiosos aí da internet brasileira no que diz respeito à literatura. Convidando vocês a assinar o nosso canal aqui no YouTube, né? Assinar o canal aqui no YouTube do Listas Literárias para acompanhar sempre esses vídeos e essas dicas de leituras em primeira mão. Também seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook e estar lá sempre acessando listasliterárias.com. Eu agradeço aí vocês que acompanham os nossos vídeos. Um grande abraço e até as próximas melhores leituras do mês. Um abraço, tchau!